Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e o tema de hoje, tema do vídeo de hoje, ele me surgiu de uma maneira bastante inusitada, porque ele foi uma sugestão dos espíritos com os quais eu trabalho. Então ele é uma sugestão que veio da espiritualidade. E isso é algo bem raro de acontecer. Geralmente os espíritos com os quais eu trabalho, eles não influenciam tão diretamente no conteúdo que eu trago para vocês aqui. Logicamente, eles influenciam de uma maneira indireta, mas nunca eles foram tão objetivos de pedir um tema. E até um tema bem inusitado, eu nunca imaginei que eles pediriam algo desse tipo, porque também não é um tipo de prática que eu uso recorrentemente, né? Eu uso de vez em quando, mas enfim, eles pediram, vamos fazer. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que os barulhos que vocês ouvirem aqui no vídeo, eles são provenientes da minha máquina de lavar, porque feiticeiros também lavam roupa, tá? Então não é nada espiritual. Se vocês verem alguns barulhos estranhos no vídeo aí, é puramente físico, tá? É o vento que está soprando no apartamento e a máquina de lavar. Enfim, vamos falar aí do tabuleiro Ouija. Eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter visto ou já devem ter ouvido falar desse instrumento, né, desse instrumento aí mágico. E eu vou tentar dar algumas informações aí que talvez vocês não saibam, ou talvez vocês saibam, mas que complementem o estudo de vocês. O tabuleiro Ouija é aquela tábua que é uma tábua lisa de madeira com algumas letras, com as letras, com o alfabeto, com números e alguns símbolos, né? E ele é usado, na maioria das vezes, como um método de necromância ou de comunicação com os espíritos. Ele foi muito popularizado aí por Hollywood, que fez dezenas, talvez centenas de filmes sobre o tema, ou que o tabuleiro Ouija é tema. Então, o que a maioria das pessoas conhecem do tabuleiro de Ouija é a ficção hollywoodiana. Eu tinha um professor de cinema que sempre falava o seguinte, né? Tudo que é produzido pelo meio audiovisual, especialmente no cinema, ele é caricato e exagerado para gerar uma certa emoção, um certo sentimento no público que está assistindo. Então, Hollywood, logicamente, trabalha isso de uma maneira primorosa e associa o tabuleiro realmente a coisas nefastas, e geralmente quem usa esse tipo de artefato nos filmes acaba se dando bastante, se dando muito mal, né? Acaba sempre metendo os pés pelas mãos. Mas quais são as verdades aí dentro desse sistema, né? O que eu posso acrescentar para vocês? O tabuleiro Ouija, ele surgiu como uma brincadeira. No Brasil a gente tem também versões desse tabuleiro, né? Como a brincadeira do copo, o jogo do compasso e até os pêndulos, né? E todos eles funcionam mais ou menos de maneira parecida, semelhante, né? Eles são variações da mesma técnica. O tabuleiro ele não precisa ser igual você vê nos filmes, né? Daquele jeito lá. Aquilo lá é uma patente, né? Inspirada muito do jogo, porque o tabuleiro ele surgiu numa brincadeira de um jogo e depois ele foi evoluindo até o que a gente conhece hoje. Tá? E para entender como foi o contexto dessa evolução, nós temos que entender que o espiritismo ou o espiritualismo, como algumas pessoas gostam de falar, ele acabou se desenvolvendo de uma maneira diferente nos Estados Unidos, que é da onde se originou o jogo, do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o espiritismo ele foi
baseado no material, na obra do Allan Kardec. E desde o início que o Espiritismo chegou aqui no Brasil, ele assumiu um caráter muito mais religioso. Então, no Brasil, o Espiritismo ele é sempre encarado como uma vertente religiosa, diferente, diferente do que acontece nos Estados Unidos, aonde essas práticas eles assumiram um caráter muito mais científico, até dando origem, ou pelo menos se desenvolvendo através da parapsicologia. Né? Então, nos Estados Unidos, eles sempre tiveram uma visão muito mais científica desses fenômenos do que acontece aqui no Brasil. Tá? Então, para a gente entender realmente todo o contexto do tabuleiro de Ouija, a gente tem que ter isso em mente. Tá? Aonde se desenvolveu essa técnica, as pessoas culturalmente tenderam a enxergar isso como uma ferramenta científica. Isso levou alguns grupos de estudiosos de parapsicologia, de ocultismo, a dar uma atenção mais séria a essa prática, que começou como uma brincadeira, do que acontece no Brasil, onde geralmente ela continua sendo uma brincadeira e é encarada até com certo desdém pela maioria da corrente ocultista do Brasil. Né? Mas nós temos que entender que nos Estados Unidos existem uma longa cadeia de estudos sobre esse fenômeno. Estudos que vão desde a ciência convencional, que também vários cientistas se debruçaram sobre esse fenômeno, quanto dos estudos ocultistas e herméticos. Então a gente tem várias correntes de pensamento em torno do tabuleiro Ouija. Para o tabuleiro ele ser usado nesse contexto mais científico ou até mais ocultista, ele não pode ser encarado como uma brincadeira. Né? Então você vai ter uma série de preceitos, você vai ter ritualísticas específicas, consagrações, preceitos mesmo que o praticante tem que ter ao entrar em contato com esse jogo. Então, caso você queira estudar o tabuleiro Ouija seriamente, você tem que entender um pouco sobre os processos de consagração, de banimento, de preparação magística, a preparação do operador, a preparação do mago, preparação das pessoas que estão ao redor, né, técnicas de limpeza, defumação. Tudo isso tem que entrar no contexto aí da ritualística que você for armar para fazer esse jogo. Muitas pessoas compram aí, hoje em dia com a internet é muito fácil comprar um tabuleiro bonito, dos Estados Unidos mesmo, ou até no Brasil tem alguns fabricantes já. Então, mesmo que você pegue um joguinho, você tem que encarar ele com seriedade, caso você queira realmente estudar isso de uma maneira séria. Agora, se você quiser só fazer diversão, é só comprar e seguir as instruções lá e boa sorte, tá bom? Então, vamos aqui ver o que mais eu posso falar. As origens, né? O primeiro conhecido, dizem que foi em 1848, mais ou menos, através das irmãs norte-americanas Kate e Margaret Fox. Elas foram muito famosas nos Estados Unidos e se tornaram um fenômeno até cultural lá nos Estados Unidos. Então, o espiritismo ou espiritualismo nos Estados Unidos foi muito influenciado por essas irmãs. Depois de um tempo, outros espiritualistas também que começaram a estudar o espiritismo, o espiritualismo de uma maneira mais séria, se debruçaram sobre esse jogo. E Eliai J. Bond, ele patenteou o tabuleiro Ouija em 1990, né, com o nome de tabuleiro egípcio da sorte. E nessa patente ele descrevia o funcionamento
desse mecanismo, né, e dizia que ele podia responder perguntas de todo o tipo. Então o tabuleiro se tornou um fenômeno que foi depois exportado por Hollywood. Né? Depois que Hollywood se interessou pelo tabuleiro, então ele se tornou um fenômeno mundial. Como eu disse, vários cientistas se debruçaram sobre esse fenômeno e deram bastantes explicações científicas, né, sobre como que funciona esse sistema, que na verdade ele tem origem no efeito ideomotor, né, onde os participantes involuntariamente eles exercem forças imperceptíveis, tá, influenciadas aí por toda é, a atmosfera oculta e mística, e eles mesmos, as pessoas que estão praticando esse fenômeno acabam movimentando, né, o ponteiro do tabuleiro, tá? Explicação científica, tá? Entretanto, né, os espiritualistas, os ocultistas, as pessoas que lidam com magia, eles dizem que trata-se de fenômenos espirituais, onde entidades espirituais elas influenciam as pessoas a fazerem isso, né? Então, seria efeito de uma influência espiritual dos praticantes que fazem com que o negócio se movimente. Tá? Por Hollywood, né, ter encarado isso aí, ter explorado muito a parte mais fantástica do tabuleiro, então surgiram várias ideias que essa prática é uma prática espiritual extremamente perigosa, onde você pode invocar não só as forças dos mortos, como também forças de entidades hostis à vida humana, né, para não dizer o nome demônios, mas entidades aí não humanas hostis à humanidade, que podem levar os praticantes disso à destruição. É muito mito aí em cima, né? É um perigo há, né? Tudo que não é encarado com a devida seriedade representa perigos. Porém, se você já tem uma experiência magística um pouco mais apurada, você já tem contato com a espiritualidade, você sabe mais ou menos as práticas que você tem que fazer para não ocasionar riscos a você, né? Defumação, preceitos, tudo que eu já explanei anteriormente. Essas vertentes ocultistas que estudaram o tabuleiro, eles expandiram muito a funcionalidade do tabuleiro, porque originalmente o tabuleiro foi criado para contactar espíritos de mortos. Entretanto, algumas comunidades ocultistas acabaram estendendo isso para outros tipos de seres espirituais. Então, entidades não orgânicas, geralmente. E por que eu falo entidades não orgânicas? Porque nem sempre eles encaram isso como um contexto espiritual. Não é? Por exemplo, existem grupos que utilizam para falar com extraterrestres, existem grupos que utilizam para falar com anjos, com demônios, com jeans, né? Uma curiosidade, os jeans para esses grupos, eles não são encarados como seres espirituais. Porque o que acontece? O nosso universo, simplificando de maneira simplificada para esses grupos, ele pode ser dividido em três patamares, né? O espiritual, o astral e o físico, né? E os jeans, eles habitam o plano físico, só que eles vibram em outra sintonia diferente da humana. Então é como se fosse uma realidade paralela, eles coexistem com a gente. Então eles não são tidos como seres espirituais, eles são seres orgânicos, seres físicos, só que vibram em outra energia. Né? É só uma curiosidade aí para vocês entenderem que os grupos utilizam o tabuleiro não só para falar com mortos, mas com espíritos de diversas categorias e seres até de outras categorias aí.
Cada louco com sua magia, né? Mas, brincadeiras à parte, o tabuleiro Ouija, ele realmente pode ser usado aí no contexto de uma espiritualidade mais séria. Existem grupos de demonolatria que adotaram o tabuleiro Ouija como um sistema oracular oficial, tanto o tabuleiro quanto o pêndulo. Então, para se comunicar com essas entidades espirituais, eles usam basicamente esse tipo de prática. Logicamente tem todo o contexto ritual em cima, mas é só para vocês verem que a aplicação do tabuleiro vai muito mais do que você apenas conversar com os mortos, tá? As diversas lendas que surgiram sobre a utilização disso, de casos aí que são muito explorados aí por Hollywood, elas até tiveram um fundinho de verdade. Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos em que uma senhora já de idade ela estava jogando esse tabuleiro com uma amiga e o tabuleiro disse para ela matar o seu companheiro, o seu esposo. E a moça foi lá, a senhora foi lá e realmente matou o esposo. Depois, quando a polícia foi apurar o caso, a polícia descobriu que a amiga dessa senhora em questão era amante do marido da senhora. Então ela queria se vingar do cara e induziu o tabuleiro a dar a resposta que era para matar o cara. Então não foi um fenômeno espiritual. A mulher usou isso de artifício para se vingar do amante que não queria deixar a esposa. Né? E isso aí deu uma repercussão tão grande nos Estados Unidos que ficou um caso bem famoso, tá? Só um minuto aí, gente. Eu usei o rapé aqui, tá fogo. Mas eu nem vou cortar, vou deixar o áudio assim mesmo. Tá? Vou deixar algumas imagens passando na tela aí sobre o tabuleiro e sobre coisas interessantes, tá? Agora sim, você vai me perguntar, mas e os perigos reais? Quais são os perigos reais, então? Primeiramente, baseado no caso dessa mulher, se você for jogar esse tabuleiro com algumas pessoas, você tem que ter plena confiança nessas pessoas, tá? Porque isso acontece. Acontece de pessoas que têm algumas habilidades que talvez você não saiba, elas conseguem induzir o jogo a dar as respostas que queiram, né? Que elas queiram. Então, tenha confiança na pessoa que está aí com você. Estude magia, estude ocultismo, estude técnicas de banimento e de consagração para você saber exatamente calibrar o seu tabuleiro e impedir que forças hostis adentrem no círculo. Você pode até fazer um círculo mágico, mas o círculo que eu falei é no caso sua casa, tá? Enfim, existem várias técnicas aí que você pode até tirar de sistemas clássicos de magia para se proteger, tá? Além disso, os perigos reais que você tem é encontrar um espírito zombeteiro, um quiumba ou uma entidade não humana que seja hostil à vida humana ou hostil a você. Não vou usar o termo demônio, vou usar entidades não humanas hostis a vocês. Tá? No caso das entidades não humanas hostis, elas não são assim tão perigosas quanto um quiumba, tá? Porque o que acontece? Uma entidade não humana hostil, ela costuma perder o interesse muito facilmente no ser humano. Então ela vai te sacanear por diversão, ela vai fazer o mal pura e simplesmente pelo mal, só para ela se divertir um pouco, e depois é capaz que ela te deixe em paz de um tempo, ou em casos mais extremos ela pode tentar te possuir. Nesse caso, para a possessão acontecer, a possessão ela acontece em estágios, e geralmente são 4 estágios, algumas tradições colocam que são 5 estágios. Tá? Isso leva um tempo para ocorrer.
Você, como estudante de magia, mesmo que você seja só um curioso, você vai ter condições de notar quando isso está acontecendo, tá? Então você tem um tempo de reação até a coisa desandar de uma maneira séria, tá? Então por isso que eu digo que de repente uma entidade não humana hostil, ela é mais simples, porque também ela não fica muito tempo interessada no gênero humano. Então ela vai te sacanear até quando der, quando ela não conseguir mais, ela vai embora. Tá? Diferente do Kiumba. O Kiumba é complicado. Que o Kiumba é um espírito humano que está em estado de inferno, está em estado de trevas, e geralmente esses espíritos são obcecados pelo alvo. Então o espírito desse, ele não vai te abandonar até te destruir completamente. E às vezes nem assim. Né? Existem relatos de quiumbas que seguem uma geração de família. Então depois que ela consegue te desgraçar, ele vai desgraçar seu filho, seus netos, seus bisnetos. E assim até quando alguém da sua família notar que é uma entidade espiritual e procurar ajuda espiritual, ou ele confrontar algum mago ou algum espírito que simpatizou aí com a sua causa e chegou em seu auxílio, tá? Então, Kiumba é muito complicado de você despachar, tá? O zombeteiro é bem mais simples, ele só vai responder coisas erradas, tá? Então, o que eu indico a todo mundo que for jogar o Ouija é sempre encarar tudo com muito ceticismo. Então, jamais acredite 100% nas informações que estão vindo através do tabuleiro então, e jamais executem tarefas que vai contra a sua natureza, tá? Que vai contra o seu próprio caráter. Então, qualquer informação que for dúbia, desconfie, né? Que isso vai fazer com que você não entre em enrascadas. Olhe tudo de uma maneira bastante científica, né? Anote os dados, anote os resultados e depois compare com outras fontes de informação. Que você sabe cabala, sabe numerologia, ou até mesmo não sabe nada disso, mas compare aí com uma vida que você conhece e vê se aquilo faz sentido dentro do contexto geral ou se alguma entidade ou espírito está tentando te manipular de alguma maneira, tá? Então acho que era isso que eu tinha para falar sobre o tabuleiro Ouija. É um instrumento magístico que pode ser tão bom quanto qualquer outro, mas tem que ter certos cuidados de você lidar com o Ouija, tá? E sempre lide de uma maneira responsável, séria e com bastante discernimento, tá? Só para comentar, né? Eu estava falando de entidades não humanas que às vezes tentam possuir as pessoas. Existem também casos de relatos onde as pessoas foram induzidas a cometer crimes, a cometer erros através da prática dos tabuleiros ou Ouijas. Alguns crimes são mundanos, como esse que eu falei da mulher aí, que induziu a outra a matar o marido, mas alguns realmente são espirituais. O que acontece? Os trombadinhas astrais, que são aqueles seres que estão à margem aí de tudo que a gente conhece e que não tem muito poder de manifestação, eles podem usar esse canal de comunicação que você abre para fortalecer eles mesmos. Então eles vão te dar algumas coisas que você vai achar que está funcionando e depois eles vão pedir coisas em troca para fortalecer eles, para eles se tornarem mais fortes e poder ter uma manifestação maior no plano físico, tá? Então é por isso que eu falo, banimento, preceitos, conjurações, orações mágicas, trabalho de magia cerimonial ritualística mesmo, né? Isso aí é indispensável se você quer estudar isso de uma maneira dentro do hermetismo ou do ocultismo, tá? Fora disso, é brincadeira. Aí vocês façam por sua conta e risco. Geralmente não acontece nada de sobrenatural, assim, nada muito, muito chocante, tá? Mas tomem cuidado. Então é isso aí. Sou o Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.